Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem boas deste Brasil dantes, muito mais varonil. E esse vídeo de hoje, intitulado O Arquivo Morto do Azarão, que será embalado a Ecobeer, latão, eu já pensei em fazer esse vídeo há bastante tempo atrás, mas a ideia foi morrendo, esqueci dele. Um dia desse, vendo um vídeo do Neófito, aliás, excelente, vlog do Neófito, recomendo demais, né? Onde ele mostrava documentos antigos dele. Mostrava lá o primeiro olerite, um documento quando ele foi empossado de um cargo público. Então ele também guarda esses tipos de registros, que é o que eu tinha pensado em fazer, né? Vou mostrar aqui também, então, alguns documentos antigos que eu guardo, né, documentos físicos, mas não do olerite, documento de tomada de posse, não. Eu vou mostrar aqui uns tipos de documento que na minha época de criança, adolescente, mesmo jovem adulto, era um documento muito comum, profuso. Todo ambiente que você frequentava, toda instituição que você fazia parte, que era membro, enfim, você tinha esse documento, que era a carteirinha. Você tinha a carteirinha da escola, você tinha a carteirinha do transporte público, carteirinha do clube, carteirinha da biblioteca, enfim, fora certificado, diploma e esse tipo de coisa. Eu acho muito legal essa coisa do registro físico, né? Porque eles são registros ali, meio que da nossa passagem aqui pela vida. São pegadas ali impressas na lama da existência. E hoje em dia, né, em tempos de era digital, esses documentos estão rareando cada vez mais, né? Tá tudo virando documento digital. Em vez do cara carregar o documento no bolso, na carteira, guardar numa gaveta, ele fica na tal da nuvem, meus amigos, da nuvem. Eu só quero ver, assim, o dia que essa nuvem, né, começar a chover, ela precipitar. O que vai virar isso aqui, né? Para onde que vão esses registros? E, aliás, assim, se essa digitalização, né, e desmaterialização dos documentos seguir nessa toada, e tudo indica que vai, né? E vamos supor que daqui a centenas, né, ou mesmo milhares de anos, duvido que chegue a tanto, o ser humano seja extinto. E vem, algum tempo depois, aporte por aqui, arqueólogos extraterrestres. Não vão achar registro nenhum da nossa existência aqui, né? Nem sei se máquinas vão achar, porque talvez a máquina também acabe deixando de ser física, não sei, uma máquina aí, não sei, né? Então, eu gosto do registro, né? Apesar de achar que você morre aqui, fim de papo, né? Mas coisas do registro eu acho interessante. Então, eu guardo várias dessas carteirinhas até hoje. Elas são assim como guardar foto antiga, tá? Até porque uma grande parte delas tem realmente a nossa foto. Mas quando você olha para uma carteirinha, você não vê só a sua foto de quando você era mais jovem, que nem essa aqui, por exemplo. Ó. Aqui, ó. Eu era jovenzinho, né? Você não vê só a foto de quando você era jovem. Essa aqui, no caso, é da Biblioteca Municipal de Mococa. Morei por 3 anos em Mococa, 2000, 2001, 2002. Quando eu passei num concurso para professor, não havia cargos na minha cidade, morei lá 3 anos. E foi uma das épocas da vida que eu mais vi, né? Então, quando eu olho essa carteirinha da biblioteca, eu não me vejo só mais novo. Me vem também uma foto mental do quê? Da biblioteca em si. Tá? Ela ativa essa lembrança da biblioteca em si, daquele prédio antigo, ainda do tempo do ciclo do café, 1850 e pouco, 60, 70, né? Infelizmente muito mal conservado pela administração pública, como praticamente tudo nesse país. Eu lembro da escadinha que dava acesso a ela, lembro dos corredores, daquelas prateleiras empoeiradas, né? Dos arquivos, que ainda havia arquivo em ficha, dos livros. Se lembra do cheiro, né? Lembro das mesas, das cadeiras onde eu passava algumas tardes, já passei muitas tardes, né? Não lendo, porque eu pegava o livro e ia ler em casa, mas escrevendo cartas. Eu escrevia muita carta ainda na época, para amigos, para amigas, para mais que amigas, e eu passava horas ali escrevendo. Já havia e-mail naquela época, claro, em 2000 já havia e-mail, né? Eu tinha o do Zipmail, que acho que nem existe mais. Eu sempre gostei mais de mandar cartas, aquele ritual, você vai no correio, você sela. Pá. Então, eu não lembro só do meu eu mais jovem, eu lembro de toda uma época, né? De todo um lugar. Lembro do caminho que eu fazia até a biblioteca, passando pelas praças. Tá? Então, isso eu acho muito interessante nesses registros antigos assim.
Então eu guardo muitas delas até hoje, né? Que eu vou mostrar aqui e vou comentar um pouquinho aí de cada uma, né? Uma das mais antigas que eu tenho aqui é justamente essa aqui, ó. Essa aqui, se não me engano, é de 70 e... tinha 7 anos, 1974. Tá aqui a minha foto. Vê que eu já não tinha grandes alegrias, minha cara já não era das mais alegres. E eu estudava ali na escola estadual Cid Oliveira Leite, que é da terceira série. Primeiro ano que eu estudei lá. Do primeiro e segundo eu não tenho nenhum tipo de registro. E tem aqui, nessas carteirinhas antigas aqui, ela era recolhida todos os dias. E depois eu acho. Interessante é que assim, até para eu me gambar, as minhas notas, meu amigo, aqui, na terceira série, tudo A, que valia 5. Não sei porquê, né? Eles quiseram tirar a numeração, porque diz que a numeração era meio que discriminatória, e botar conceito. Mas eles atribuíam o número ao conceito, quer dizer, não tem jeito. Nada no universo é medido por letra, tem que ser por número, querendo ou não, né? Então, eu usei nessa escola aqui por 3 anos, fiz a terceira, a quarta, a quinta e a sexta, 4 anos, né? E depois, meu pai ele foi promovido na firma dele, só que essa promoção, a gata tá aqui de novo, sai daqui, gatinha. Só que essa promoção, ela veio atrelada a uma mudança de município, de estado até, nós fomos para Rondônia. E lá chegando em Rondônia, o ensino público lá, em 80, já era tão caótico quanto é hoje no país inteiro. Então meu pai acabou colocando a minha e minha irmã numa escola particular, que só havia 2 na cidade na época, e as 2 eram religiosas, né? Uma era o Dom Bosco e a outra era a Auxiliadora. Não, tinha uma outra também religiosa, de primeira, quarta série, que era o Laura Vicunha, se não me engano. Minha irmã foi para esse Laura Vicunha primeiro, porque ela era menorzinha. E essas escolas eram curiosas pelo seguinte, tanto o Dom Bosco quanto a Auxiliadora, eles não eram mistos. O Dom Bosco só estudava meninos e a Auxiliadora só estudava meninas, né? Então foram 3 anos que você só convivia com meninos. E uma coisa, e tinha alguns padres interessantes. O padre Miguel, que eu já falei em algum vídeo aqui, que era um padre mais assim, cabeça, eu acho. E uma coisa interessante em Rondônia, ainda mais que eles eram no colégio de padre, na época sim, tinha 12, 13, 14, 15 anos a meninada ali, né? Então tava com os hormônios lá na estratosfera. E na época ainda havia censura no Brasil. Você pegava uma Playboy, muito mal aparecia o bico do peito. No frontal nem pensar, não tinha isso aí, né? E eu nunca vi, meu amigo, tanta revistinha de sacanagem quanto eu vi em Rondônia, em colégio de padres. Na época havia o pessoal chamava havia aquele catecismo antigo do Carlos Zéfiro, que era desenhado à mão, mas já havia uma coisa mais inovadora, que era a tal da fotonovela erótica. Eram fotos, igual fotonovela, que tinha lá na Capricho, Contigo, Sétimo Céu, sei lá, algumas preto e branco, outras já coloridas, e que mostravam cenas do casal ali. Só que assim, nada explícito. Aparecia, repito, só muito mal os peitos ali, não aparecia nada, né? Na verdade a pessoa nem estava fazendo nada ali, só estava na pose. Então li muita dessa fotonovela erótica. Inclusive, eu lembro a primeira vez que eu dei uma espirrada, né? Foi uma fotonovela erótica, então banheiro de canto. Lembro até hoje da cena, meu amigo, da página em que eu, né? Enfim. Então de Rondônia, e também era muito legal, porque lá tinha muito terreno vazio, muito mato, e pro moleque isso aí era... Tinha riozinhos que passava por dentro, eu gostei, foi uma época que eu gostei muito de lá, apesar do calor, etc. Tá aqui a outra carteirinha, essa aqui do meu primeiro ano do colegial, portanto já 82, Colégio Dom Bosco, tá aqui, né? E uma coisa que me marcou muito, tá borrado, tá? Mas foi isso aqui, ó. Vejam aqui, ó, esse 3 vermelho. Foi a primeira nota vermelha que eu tirei na minha vida. Eu entrei em pânico, na verdade. Em Química. Logo em Química que depois eu me afeiçoei pela matéria e até acabei fazendo uma faculdade, não me formei, mas fui atrás. Era a Dona Lourdinha, né? Era aquela coisa de elétron, orbital, número quântico, spin... isso não entrava na minha cabeça, o negócio desses elétrons aí. Não entrava, eu não conseguia visualizar esse troço. Tirei 3, a média lá era 6. Tinha peso por bimestre, né? O primeiro bimestre era peso 1, peso 2, peso 3, peso 4.
tinha que somar 60 pelo menos, dividia por 10, dava 6. E eu tirei 3, meu amigo, a média era 6, nunca, né? E aquilo não entrava na minha cabeça. Eu sentava com amigos que sabiam um pouco mais, não adiantava, não adiantava. Chegou no segundo bimestre, eu falei para ela, não estou conseguindo. Ela não adotava livro, ela tinha o material dela, que ela distribuía em folhas, a gente ia guardando numa pasta. E ela falou assim, olha, eu posso te indicar um livro. E eu tenho esse livrinho até hoje, eu ia pegar, esqueci, não vou levantar agora também não. Comprei esse livrinho, meu pai comprou esse livrinho, porque meu pai não sabia química, meu pai conseguia me ajudar com matemática um pouco, mas química para ele também, né, não era. E eu peguei esse livrinho e eu ficava malhando em cima desse livrinho, ficava malhando. E aí, no segundo bimestre, continuava, não conseguia entender nada, eu ia mais decorando algumas coisas, e no segundo bimestre, não sei se dá para ver ainda, eu tirei um 6. 6 era a média por bimestre, mas não compensava a nota anterior. E eu fui. Férias, eu fiquei malhando em cima, fiquei obstinado em cima desse livro de química. E eu fui, pegava exercício daqui, pegava exercício dali, até que um dia, aparentemente do nada, a coisa clareou. Tem uma desgraça de um cachorro latindo aqui que não para, essa bosta. Não dá pra jogar uma bomba nele, mas enfim. Em um belo dia nas férias, a coisa parece que foi assim, puf, clareou. Não é que clareou do nada. Eu vinha obstinado naquilo, vinha lendo, fazendo exercício. É a coisa do gargalo, uma hora deu esse efeito do gargalo e abriu. E aí, meus amigos, tudo ficou muito claro para mim. Eu via lá o elétron, eu via o orbital, eu via o número spin, eu via tudo, eu via o SPDF, eu via tudo, né? E a química se tornou muito legal para mim, tanto que, né, se vocês repararem depois, a mesma linha do vermelho, olha lá, terceiro e quarto bimestre aqui, ó, 10 e 10, meus amigos. Aí a coisa clareou. Então, uma recordação que eu tenho é essa. A primeira nota vermelha da minha vida. Depois eu tive mais um monte, né? Mas essa que foi a primeira, em Porto Velho. Depois, 82, 3... 80, 81, 82. 83, meu pai foi transferido de novo pela firma. Nós fomos para São José dos Campos. E lá, como, apesar da escola ser particular em Porto Velho, mesmo assim era fraca em relação ao estado de São Paulo, eu tinha muita defasagem. E meu pai me colocou para estudar na época em São José dos Campos, no Colégio Objetivo. Estou com o cabelo lambido aqui, está uma desgraça essa foto aqui. No Colégio Objetivo, né? E realmente aqui eu tive muita dificuldade, principalmente em matemática, porque era defasado em tudo. Mas você pega biologia, história, geografia, você lê, você decora, você toca o barco. Em matemática, a gente nunca chegava no final do livro, lá em Porto Velho. E o final do livro, não sei hoje como que era sempre geometria. Então eu fui para São José dos Campos, entrei no primeiro colegial lá. Primeiro? Não, segundo. Em Porto Velho eu fiz sétimo, oitavo e primeiro. Eu entrei no segundo colegial lá em São José dos Campos, sem nunca ter visto geometria na minha vida. Sem a menor noção de geometria. Então foi uma coisa realmente que eu penei. Até hoje geometria eu sou meio fraco. E São José dos Campos, meu amigo, eu não tenho assim grandes recordações de lá não. Não chegou a me marcar tanto. Uma cidade grande, já industrial, não tinha muito o que fazer. Eu ficava o tempo inteiro no quarto, escutando minha música, lendo os meus gibis, né, estudando. Um fato interessante, na época eu tinha 15 anos, né, 15, 16 anos eu fui para lá. E, lógico, estava na época que o pessoal já se interessava por mulheres, por namorar. Eu também me interessava. Só que eu era totalmente inepto, eu não tinha como chegar, né? Então eu ficava em casa. Né? Sempre muito tímido, muito recolhido, ficava em casa. E meus pais começaram a ficar preocupados, mas ele não fala nada. Minha irmã já namorava, minha irmã começou cedo, né? Namorava, não sei o quê. Os amigos que eu tinha, aquelas de vez em quando, tinha 2 japoneses que me ajudavam justamente em matemática. Eles começaram a ficar preocupados. E eu percebia, né? Esse moleque é viado. Mas não é questão disso. Mesmo que eu fosse viado, eu ia namorar homem. A questão não era namorar homem ou mulher, a questão é que eu não tinha iniciativa para eu tentar chegar em alguém e namorar. E eu percebi que eles falavam isso aí. Bom, passou um tempo, o que aconteceu? Tinha lá uma cesta de Vime, ficava na sala, e lá punha em jornal, meu pai estava na época, a revista Veja, e começou a aparecer por debaixo, assim, dos jornais, ficava só um canto de fora, assim, só para eu saber que estava lá. Revistas da Playboy, que era para ver, né, se eu pegava, se eu me interessava, se eu gostava daquilo, né? Aí eu me toquei, né, meu amigo? Porque eu já tinha histórico, né? Quando eu era criança, todo ano eles me levavam no neurologista, achavam que eu era louco, né? Nunca deu nada. Então eu já estava ligado que meus pais não me achavam muito normal.
E ali, então, a questão era mais da sexualidade. Aí que eu não pegava, não pegava de jeito nenhum. Passava, nem olhava para aquilo, só para cutucar, né? E até porque muitas das revistas que eles punham lá, eu já tinha visto. Havia ali um tráfico, né, de revista entre a molecada. Um comprava um, emprestava pro outro, né? Aquela coisa toda, né? Quando a revista passou por todo mundo, nem abria mais, mas enfim, aquelas coisas. Então, mas São José dos Campos assim, não tem assim nada muito marcante, né, dessa época ali, né? Aí depois voltei para Ribeirão, aquela coisa toda, aí já até que foi uma carteirinha isso já em Ribeirão de volta, que eu ia para a faculdade de ônibus. Carteirinha da Transerp, de ônibus, a gente pagava meia passagem, uma foto também horrível. E a carteirinha aqui da época que eu fiz Química na USP também. E a foto ali, veja que eu nunca estou rindo. Também é uma carteirinha que eu guardo. Além dessa, ainda na Química, tem a carteirinha do SENEC, né, que era o centro acadêmico, lá, o centro de estudos da Química. Está aqui, a carteirinha do SENEC. Também essa daqui também eu guardo, né? E deve ter sido assim minhas últimas carteirinhas. Depois disso não teve mais. Tem algumas aqui ainda que eu quero mostrar. Essa aqui, ó, da minha conclusão do curso de datilografia. Olha lá, essa aqui eu tô bonito. Também em Rondônia. Tinha aquela coisa, você sentava lá, tinha que ter tantos. Você começava com 50 toques por minuto, ia para 100, 150, 200, 250, 300 toques por minuto. E você tinha que fazer. Você ficava treinando o tempo, você tinha lá um trecho, né, num texto, você ficava treinando um tempo. A hora que você falava, ó, tá bom, a moça passava, tirava aquele papel, punha o novo, falava, agora você vai, e ela marcava 1 minuto. Assim, até o 250, meu amigo, eu fui na honestidade, mas o 300 não saía. Então, o que eu acabei fazendo? Como era uma sala grande, com muitas máquinas, era aquele tec-tec o tempo inteiro. Tinha quem estava treinando e tinha quem já estava tentando se graduar nos toques por minuto, né? Então ficava aquele tempo inteiro. Eu peguei, sentei lá no fundo, ela passava, ia até o fundo e voltava para a mesa na frente, onde ela acionava lá o relógio, né? O temporizador de 1 minuto. Então, uma vez que ela chegou em mim, que eu estava na última, enquanto ela voltou, eu já fui devagarzinho, adiantando o serviço, né? Isso depois de ter tentado honestamente várias vezes. A hora que ela chegou lá, parei, aí eu consegui. Aí eu tirei o meu diplominha, né, do negócio ali. Tem uma outra aqui também, que acho que é a última que eu vou mostrar hoje, que é isso aqui, meu amigo. Eu tenho um certificado do Centro Ribeirão Pretano de Judô. Quando eu me graduei, conferimos a classificação de 5º Kyu, sei o que é isso, da faixa amarela. Quando eu passei na faixa amarela, né? Pode não acreditar, meu amigo, mas eu já fui um lutador marcial, né? Já fui quase que um Jigorokano. Então eu acho interessante essas coisas dos documentos, né? Que é aquilo que a gente lembra. Quando eu pego esse do objetivo, eu lembro do objetivo, lembro que eu estive lá, né? Do judô, eu lembro também do judô. Eu não gostava muito, na verdade, né? Meu pai me colocou porque eu era muito magro, enfim, muito frágil fisicamente. Ganhei algumas medalhas até, não tenho mais as medalhas se perderam, ou então eu teria mostrado aqui. Mas meu pai me colocou, eu ia, até que gostava, mas assim, não era aquela coisa não. Aquele negócio do tatame, era um cheiro muito ruim de suor, né? Sei lá, no dojo, na academia ali, aqueles kimonos todos encardidos, eu nunca realmente gostei não. E a coisa do contato, né? Um puxa pra cá, realmente nunca gostei. E o que eu queria falar hoje era isso, né? Mostrar um pouco desses documentos. Devo ter outros por aí também, não procurei, peguei os que estavam mais por cima, e tem o diploma da faculdade, tem certificado de um monte de coisa, mas o assunto hoje era mais até a carteirinha. Tá? Eu até fugi um pouco com o certificado, né? Mas o assunto era só da carteirinha, que era um documento muito comum, né? Tinha carteirinha do clube de xadrez, carteirinha, tudo que você planeja de carteirinha. E hoje realmente eu não vejo. Meu filho mesmo acho que não tem carteirinha da escola dele, né? Então era só isso mesmo, meus amigos. Até mais.